Graça e paz, irmão, graça e paz, irmã. Muito bom estar com você aqui nesse lugar, sendo parte nesse tempo que o Senhor está ministrando ao nosso coração. Eu quero também te agradecer, você que nos encontrou nesse link de internet. Obrigado pela tua confiança, pela tua atenção. E o que a gente deseja realmente é que o Senhor, Ele ministre na tua vida através da palavra dEle, embora com a nossa voz, mas a palavra é do Senhor. Por isso eu te convido, nesse domingo, Dia dos Pais, a refletir um pouquinho comigo sobre o que é a paternidade e algumas características dessa paternidade que a Bíblia ela vai nos ensinar. Abra comigo no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 2. Evangelho segundo Mateus, no capítulo 2. Eu quero ler com você o que está escrito no versículo 13. Mateus 2, 13. Verso 13 diz que, tendo eles partido, apareceu um anjo do Senhor a José, e em sonho disse-lhe: dispõe-te, toma o menino e também a sua mãe, foge para o Egito, permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Acompanhe comigo o verso 19. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. E, por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Ore comigo. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, porque nós desejamos, Pai, que ela nos ministre, ela nos alimente, ela nos faça refletir sobre a nossa caminhada. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Irmão e irmã, é muito interessante quando a gente fala de paternidade nos dias de hoje. E eu pensei esse texto aqui, um texto escolhido, porque eu vou falar de paternidade a partir de alguém que, a rigor, era padrasto. José não era o pai biológico de Jesus. José era padrasto de Jesus. E é muito interessante que, como padrasto de Jesus, ele cumpre algumas tarefas dignas de um pai. E quando a gente fala de paternidade nos dias de hoje, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida que me escuta, há uma confusão generalizada, porque há um embate muito grande sobre o que eu espero do pai e o que de fato ele é. É uma briga entre o ideal e o real. É um embate contínuo entre o que dá e o que não dá, entre o que nunca vai acontecer e o possível. E aí, nesse embate, a gente gera uma série de expectativas sobre as pessoas as quais nós nascemos lá naquela família. Nós temos um pai, nós temos uma mãe. Muitos nesses tempos de famílias, vamos chamar assim, famílias mosaico, né? Onde eu tenho um irmão de um pai, uma irmã de outro pai, aí o outro irmão é de outro pai. Eu vejo, por favor, eu não estou dizendo que isso está certo ou está errado,
Eu estou apenas fazendo uma observação. Isso existe, é fato. E é a realidade de boa parte, se não a maioria das famílias brasileiras. Nós não escolhemos a família onde nós chegamos. E aí há uma questão. Muitas vezes nós olhamos a família do outro e geramos expectativas porque dizemos: por que o meu pai não é assim? Por que o meu padrasto não é assim? Por que esse que está aqui nessa função não é assim? E olha, entre esse ideal e o possível, existe um longo caminho. Eu chamo a tua atenção com relação a esse padrasto aqui, porque esse padrasto, ele traz para si responsabilidades dignas e honrosas. É alguém, por exemplo, que vinculou a sua imagem e o seu nome àquele menino. Por exemplo, Jesus, quando volta a Nazaré, você encontra isso, por exemplo, em Mateus, no capítulo 13, lá para o verso 55, você encontra Jesus na sua cidade, no seu lugar de crescimento, no seu lugar de infância, sendo reconhecido como: mas não é esse o filho de José, o carpinteiro, ou o filho do carpinteiro? A figura de Jesus foi atrelada à figura daquele carpinteiro, ou seja, aquele carpinteiro ensinou um ofício para Jesus, gastou tempo para ensiná-lo, comprometeu-se com ele. É muito curioso também, meu irmão, minha irmã, se você quiser, acompanhe aí na genealogia de Jesus, no capítulo 1, no verso 16, você vai encontrar José na genealogia. E veja, a profecia dizia que alguém da linhagem real de Davi haveria de ser o grande rei dos judeus. O que é curioso é que Jesus, ele é alçado a essa condição, mas não por sua mãe, mas por seu padrasto. É muito interessante dizer isso, querido, querida, para que nós entendamos que paternidade é algo que vai muito além do biológico. Não é porque alguém deixou a sua carga genética em outra pessoa que é simplesmente pai. Paternidade vai muito além. A paternidade é algo que tem características muito fortes, deixam marcas nas pessoas, marcas emocionais, espirituais, deixa legado. E eu quero conversar com você nesse domingo, Dia dos Pais, sobre algumas características, alguns pontos importantíssimos para nós entendermos a paternidade, como a Bíblia nos ensina. Não estou dizendo aqui, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida que escuta aqui, eu vou exaurir o tema, não, pelo contrário. Entenda isso apenas como uma conversa, uma prosa à beira do fogão. Entenda isso como um papo numa mesa, tomando um guaraná. Mas entenda como algo que precisa ser pensado e refletido na nossa caminhada, nas nossas vidas, no meio das nossas famílias. A primeira coisa que eu quero conversar com você é que quando nós falamos de paternidade, hoje é muito comum nós ouvirmos reclamações mútuas. É mais ou menos o nós e ele, ou nós e eles. Nós, como filhos, olhando para aquela figura na situação, na função de pai, e nós julgando eles, dizendo que eles não sabem mexer em tecnologia, são antiquados, é um velho, não sabe de nada, não conhece a vida, não entende, o tempo dele já passou. E nós nos arvoramos como filhos
num julgamento incessante, olhando principalmente para os seus defeitos. Olha, uma coisa muito interessante que Jesus menciona lá em Mateus, no capítulo 7, no início do capítulo, ele fala: olha, não julgueis para que não sejais julgados, porque com a medida com que você julgar, vos julgarão também. É muito comum, querido, querida, você que veio da minha geração para depois, olharmos para a geração que passou e achar que o mundo não dependeu delas. Pois eu quero te lembrar que se hoje você é quem você é porque houve alguém por trás ali, alguém no passado que te trouxe até onde você está. Alguém te tirou da maternidade, alguém te vestiu, alguém trocou as suas fraldas, alguém lavou a sua roupa, alguém te alimentou, alguém te levou para a escola, alguém te deu bronca, alguém se importou com você, alguém te abrigou, te deu segurança, alguém te permitiu viver até o momento em que você está agora. Agora, esse alguém não necessariamente é alguém que vai compactuar, que vai comungar com todas as tuas visões de mundo. Porque se você o julga, certamente ele também olha para você. Ele olha para a tua geração, ele olha para uma sociedade onde os valores eles foram absolutamente relativizados. Ele olha para essa concorrência desmesurada sobre quem vai ensinar e colocar coisas na tua cabeça. Não basta simplesmente nós olharmos com um olhar de juízes, de juízas, um olhar de julgamento para aqueles e para aquelas que estão acima de nós. Querido, querida, eu quero chamar a tua atenção que essa coisa do nós e ele, ou nós e eles, isso é divisionismo. Eu me lembro daquela parábola do filho, conhecida como o filho pródigo, que poderia ter outro subtítulo, não necessariamente o filho pródigo, poderia ser o filho que ficou, ou o pai que acolheu. Nessa parábola, irmão e irmã, eu quero chamar a tua atenção que os dois filhos têm atitudes completamente diferentes, tomam ações, decisões completamente diferentes, eles singram caminhos completamente diferentes, eles decidem e fazem as suas opções de forma completamente diferente. Eu chamo a tua atenção que enquanto um filho queria a sua herança, mesmo o pai vivo, e olha, há de convir comigo, herança é quando alguém morre. Para que aquele filho exigisse ou pedisse a herança enquanto o pai estivesse vivo, porque o que ele sentia acerca do pai já pouco importava, o que ele queria era viver a sua vida. E veja, aquele pai, ele não retira do filho a chance de viver essa experiência, mesmo sabendo que ele, o filho, teria que colher os frutos das suas escolhas. Eu chamo a tua atenção, você que é filho, para que muitas vezes as tuas escolhas, elas são calcadas, as nossas escolhas são calcadas não sobre valores, elas são calcadas sobre sentimentos, sobre um querer. Eu quero, desejo, eu quero isso agora, me dá, e tem que ser agora, e eu não consigo aceitar o não. Aquele pai daquela parábola concedeu o que o filho queria, e o filho, bom, o texto diz por si. Enquanto que o outro filho não faz aquela opção, permanece como o pai, mas fica bravo, porque quando o pai aceita o outro filho de volta, por conta da misericórdia, esse que ficou, ele fica chateado,
por conta da decisão do pai. Veja, o pai incompreendido pelos dois filhos, que têm duas opções diferentes. Eu chamo a tua atenção com relação a isso, meu querido, minha querida, porque aquele pai não deixa de ser pai. E o filho não deixa de ser filho. Você nunca vai ter ex-pai. Você pode ter, não é o desejável, mas você pode ter ex-mulher. Você pode ter um ex-patrão, um ex-emprego. Mas você nunca vai ter ex-pai, ex-mãe. Eu chamo a tua atenção para que você entenda que essa pessoa que está com você e, enfim, o Senhor assim optou, você caiu nessa família. Essa pessoa, ela não é a pessoa ideal que você gostaria, mas é o real e o possível. E a construção de uma convivência com ela precisa ser realizada todos os dias, sem julgamentos, sem dedo em riste, sem acusações, mas no diálogo. Você que é filho, você que é filho, eu digo como pai, nós erramos bastante, porque dentro das nossas veias corre um sangue quente, todos nós trazemos conosco as nossas histórias, as nossas mazelas, as nossas coisas íntimas, os nossos trastes emocionais. E eventualmente a gente pode não ser aquela figura idealizada que você pensou. E a gente, no afã de talvez querer acertar e insistir para que você não tome a decisão errada, nós te empurramos para um caminho que talvez você não queira tomar, mas a gente queria que você tomasse, porque nós achávamos que fosse o melhor para você. Você que é filho, você que é filha, pense muito antes de falar com o teu pai, com o teu padrasto, enfim, essa pessoa que está convivendo com você. Ele não é perfeito. E ele precisa, e muitas vezes, da tua ajuda, do teu diálogo, da tua compreensão, do teu caminhar com ele, do teu escutar. Olha, hoje muito se fala sobre não pode repreender, não pode bater. E veja, nós não estamos dizendo que tem que usar vara e tem que bater, a gente também comunga desse pensamento, mas nós jamais podemos abrir mão de repreender, aconselhar, exortar, apontar o caminho, dizer o que precisa ser dito, mesmo que isso doa muito mais do que uma varada. Abra comigo, por exemplo, Provérbios, no capítulo 3, no verso 11, Provérbios 3, capítulo 3, versículo 11, veja, é como um pai dizendo ao filho assim: filho meu e filha minha, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor, Ele repreende a quem Ele ama, assim como ao filho a quem Ele quer bem. Deixa eu te falar uma coisa, nem sempre quem te diz sim, 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 nem sempre quem te dá o joinha no Facebook, nem sempre quem te dá a palminha no WhatsApp, nem sempre quem dá aquela curtida no Instagram, nem sempre quem é teu seguidor no TikTok, nem sempre aquele que está dando palminha para você lá no Twitter, dizendo que você é o must, ele está do teu lado.
Porque é muito mais fácil eu adular, bajular as pessoas, dizer que elas estão sempre certas e não me comprometer com elas, porque caso o caminho que elas escolham esteja errado, eu não vou estar lá para andar com elas. Eu quero que você entenda, nem sempre quem te diz sim está do teu lado, mas aqueles que te dizem não, e muitas vezes são como uma varada no teu traseiro, dizendo não pode, não vai por aí, isso vai dar errado. São esses que quando dá errado, eles vão te acolher, vão andar com você, vão carregar consigo todas as consequências, todas as mazelas, todos os fardos da tua escolha equivocada. Esse sim se compromete. Quantas famílias hoje, querido, querida, estão com filhos e filhas nas suas casas, carregando consigo fardos de escolhas mal feitas. Muitas vezes, irmão e irmã, muitas vezes, meu querido, muitas vezes, minha querida, aquele não deveria ter sido dito. Muitas vezes não é o sim a resposta ideal, mas é o não. Porque a vida, no dia a dia, ela vai te dar não. A vida, no dia a dia, ela vai te dar negativas a todo instante. E eu e você precisamos estar prontas a receber essas negativas como espécies de marcações na minha caminhada, para que eu não vá além, não vá àquele lugar onde o Senhor não deseja que eu esteja. Talvez falte isso para nós. Talvez faltamos compreender a diferença entre aquele que se importa, aquele que se compromete e o indiferente. Quem é indiferente não está nem aí. Vai dizer, vai lá, vai firme, é isso mesmo, vai lá. E depois não vai querer carregar com você o fardo da tua escolha. Olha, já o comprometido não. O comprometido ele vai além. Ele anda contigo a segunda milha. Ele vai longe com você. Por isso eu ainda chamo a tua atenção, abra comigo, Evangelho segundo Lucas, no capítulo 11. Evangelho segundo Lucas, no capítulo 11, a partir do verso 11. Lucas 11. Veja aí. Qual dentre vós é o pai que, se teu filho te pedir pão, lhe dará uma pedra, se te pedir um peixe, lhe dará uma cobra, ou se te pedir um ovo, vai lhe dar um escorpião? E aí o Senhor ele conclui dizendo: olha, se vós que sois maus sabeis dar boas coisas aos seus filhos, que dirá o Senhor? Irmão e irmã, entenda que aquele que é comprometido com você, ele tem pensamentos bons a teu respeito. Ele tem ideais altos a teu respeito. Ele tem planos, projetos altos para você. Por isso que eu queria que você entendesse que aquele que se compromete contigo, ele precisa estar disposto a andar com você, não só nos momentos de dificuldade, mas também nos momentos de alegria, naqueles momentos em que você está com muita dúvida, ele precisa estar presente. Isso é o que a gente deseja. É o que eu diria que a paternidade ela requer.
Diferentemente, meu irmão, minha irmã, de uma paternidade que é ausente, eu também de novo te convido a abrir comigo no livro de 2 Samuel, no capítulo 14, 2 Samuel 14, 2 de Samuel 14, e eu quero chamar a atenção, 2 de Samuel 14, no verso 28, veja, o texto diz, 2 Samuel 14, 28, que Absalão, que era um dos filhos de Davi, enquanto Davi, ele reinava, ele fica 2 anos em Jerusalém, sem ver a face do rei. Davi não tinha tempo para o seu filho, Davi só tinha tempo para os assuntos do reino. Irmão e irmã, e aqui eu me dirijo não aos filhos, mas eu me dirijo a você que é pai, você que está na função de pai. Seja presente na vida do teu filho. Eu sei que nós precisamos trabalhar, nós precisamos trazer o sustento para casa. Eu sei que isso é muito importante. Mas nós não podemos abrir mão de saber como meu filho, minha filha, está indo na escola. Qual é o melhor amigo dele? Qual é o melhor amigo da sua filha? Quais são as melhores amigas da sua filha? Você sabe dizer se ele tem um canal no Facebook, no YouTube ou uma página no Facebook? Você sabe dizer quantos seguidores ele tem no Instagram? Você sabe dizer o que ele ou ela assiste nessas mídias sociais? Você sabe qual é o prato preferido dela? Você sabe quais são as atividades que ela mais gosta? Você sabe se ela sabe ou se ele sabe alguma coisa acerca da sua vida, do seu trabalho, da sua história? Meu irmão, não abra mão da sua paternidade por conta de trabalho, porque, como eu falei no início, você pode ter um antigo emprego, um ex-patrão, um ex-chefe, mas você nunca vai ter um ex-filho, uma ex-filha. O texto aqui diz que Absalão foi alguém, um dos filhos de Davi, que ficou 2 anos em Jerusalém esperando que o pai o chamasse para simplesmente estar à mesa com ele. 2 anos. É claro que talvez você não fique 2 anos aí sem ver o seu filho. Quero crer que não. Mas muitas vezes nós temos vivido, convivido, testemunhado casas em que verdadeiros indiferentes, desconhecidos habitam sob o mesmo teto. É um filho ou uma filha que absolutamente não sabe do pai, não conhece o trabalho do pai, o pai que não sabe o que o filho ou que a filha anda fazendo, não saem juntos, não têm atividades em conjunto, não se conversam, perderam os enlaces, perderam os vínculos. Não abre mão da tua paternidade, meu irmão. Não abre mão. Porque uma das coisas mais caras e mais preciosas que nós podemos deixar na vida deles, na vida delas, é o nosso legado, são os nossos valores, são os valores do reino, são os valores do Senhor. É aquilo que de fato vai fazer diferença no futuro entre, como se diz, os meninos e os homens. Se há algo que eu posso fazer pelo meu filho, é fazer como José fez com Jesus, que num ambiente de morte, onde certamente Herodes ia buscar aquele menino e ia matá-lo,
Ele pega aquela criança, resolve mudar todo o gradiente da sua vida, mesmo sabendo que aquele filho não era biologicamente seu, mas o carrega consigo e o arranca do lugar de perigo. Você que é pai, você tem essa responsabilidade. Eu que sou pai, eu tenho essa responsabilidade. Arrancar o meu filho, arrancar os nossos filhos dos lugares de morte. Porque onde está a morte, essa morte vai ceifá-lo. E depois, você não vai poder dizer que não teve tempo, porque estava trabalhando. Aquele filho, mesmo que vá embora porque a morte o ceifou, continuará sendo seu filho. Onde está o seu filho? Eu o perdi. Irmão, abraça o seu filho antes que a morte o abrace. Eu chamo a tua atenção ainda. O teu papel, o meu papel, é deixar a eles valores, legado, tal qual aquele atalaia. Abra comigo em Ezequiel, o profeta Ezequiel, capítulo 3. O teu papel, o meu papel é sermos como atalaias da vida deles, da vida dela, dizendo a ele, dizendo a ela: olha, eu te ensinei pelo caminho, e eu vou ser na tua vida tal qual aquele atalaia. Versículo 17 de Ezequiel 3, dizendo: olha, você vai ouvir as palavras da boca do Senhor e avisará aqueles de minha parte. Você, pai, você que está na função de pai, você é como um sacerdote, você tem uma função espiritual sobre aqueles, sobre aquela, as quais o Senhor te concedeu. Você precisa orientá-los. Você precisa orientá-los. A paternidade é algo espiritual. Não é algo meramente biológico. Assim como também nós poderemos ter muitos filhos, filhas espirituais. E você pode ser pai espiritual de muitos e de muitas. E você vai deixar legado na vida deles, na vida delas. Assim como José deixou legado na vida de Jesus. José deixou uma profissão para Jesus. Jesus era conhecido como o tecton, ou o carpinteiro, aquele que lidava com a arte da madeira. Jesus certamente caminhou com José há muito tempo, até a cidade vizinha de Nazaré, a Séforis, era cerca de 8, 10 quilômetros. Então eles devem ter ido muitas vezes àquela cidade importante, para trabalhar, para comprar, enfim, para fazer negócio. Jesus viu tudo isso. José era alguém que levava, como diz o texto, anualmente ia à festa em Jerusalém, ou de tempos em tempos ia à festa em Jerusalém, ia adorar ao Senhor. José era alguém que, como bom judeu, certamente congregava numa sinagoga da sua cidade e levava Jesus. Você que é pai, e aqui eu chamo em especial a atenção a você que tem uma função de paternidade e carrega consigo o legado do Evangelho, carrega consigo a cruz, carrega consigo a Cristo. Não deixe de congregar, independente de qual seja a sua denominação, não deixe de congregar, porque o convívio com as pessoas que congregam, aquela comunidade de fé, é como se fosse uma tessitura, é uma teia viva, é braço e abraço do Senhor na tua vida e na vida da tua família. Quantas vezes, meu irmão, minha irmã, quantas vezes eu mesmo fui acolhido pela comunidade de fé onde eu congrego, e tive ali pais
mães espirituais que me carregavam, que me carregaram nos momentos em que eu mais precisei. Seja como José, dê a ele o que ele precisa para a vida. Trabalhe com ele o que ele precisa para a vida. Seja a questão de sustento material, seja a questão do legado espiritual, mas não abra mão da sua paternidade. No fim, muitas vezes você pode se perguntar quando ele ou se ela tomaram outro rumo que você não gostaria. Você pode se perguntar assim: onde foi que eu errei? Querido, filhos, filhas, como dizem Provérbios, são como flechas na mão do flecheiro. Tudo bem que o escritor de Provérbios diz que feliz é aquele que enche deles a sua aljava. Criança hoje é um brinquedo caro. Mas o que eu chamo a tua atenção é que esses moços, essas moças, eles vão para a vida. Nós não nos criamos para estarem o resto das vidas deles embaixo das nossas asas, convivendo conosco na nossa sala ou dormindo no quarto ao lado. Eles vão tomar os seus rumos, vão construir as suas respectivas famílias e vão andar mundo afora, levando com eles o legado que eu deixei, que você deixou. E se no futuro eles tomarem uma decisão que você não gostaria, eu chamo a tua atenção porque está no livro de Romanos, no capítulo 14, verso 12. Romanos 14, 12. Romanos 14, 12 diz que cada um prestará contas de si mesmo a Deus. Se depois de você ter feito tudo isso, ele ainda optar por tomar um caminho que não é o caminho desejável pelo Senhor, a escolha foi dele, meu querido. A escolha foi dela. Não se martirize pelas escolhas que eles tomaram, se você os orientou em contrário. Por fim, e aqui eu encerro, legado é algo que está relacionado com a eternidade. O que eu planto no coração e na mente do meu filho, da minha filha, o que você planta no coração e na mente do seu filho e da sua filha, ele vai carregar gerações adiante até a eternidade. Por isso, nesse Dia dos Pais, eu te parabenizo não pela tua condição somente, Pai, mas eu quero te parabenizar se você tiver essa consciência de que a responsabilidade que você tem sobre essa vida que o Senhor recomendou a você, se essa responsabilidade, essa consciência que você tem, ela de fato é exercida nos pés do Senhor. Ore pelo seu filho, ore pela sua filha, leia a palavra com ele, leia a palavra com ela, leve-a a uma comunidade de fé, ensine a ele que há algo muito além do que a simples materialidade dos nossos dias. Desejo que o Senhor te abençoe ricamente nesse Dia dos Pais em tempos de pandemia. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Senhor, nessa noite de Dia dos Pais, o que
nós desejamos é que a tua bênção seja, Senhor, sobre cada família representada, sobre cada lar que nos assiste, sobre cada casa, Senhor, cada casa que entrou, Senhor, essa imagem, esse som, esse sinal da nossa palavra. E que essa tua palavra, Senhor, ela seja viva e eficaz para produzir frutos dignos, para que haja entendimento, para que haja amor e paz nesses lugares. Pai, em nome de Jesus, ser com esse pai, ser com esse padrasto, ser com esse homem, seja, Senhor, com essa família, com esses filhos e filhas, nesse dia dos pais. É o que nós desejamos, Senhor, e é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe ricamente ao longo dessa semana. Amém.